o, já se era conhecido, né, já era bem delimitado que a Amazônia tinha experimentado secas históricas, né, que inclusive levaram a uma redução da floresta. Isso é documentado de várias maneiras, né, por indícios de pólen, né. Agora, essa foi a primeira vez que a gente encontrou esse sinal nos genomas das espécies, ou seja, no DNA, né. E fica bem evidente que, sim, mudanças climáticas estiveram presentes na Amazônia, né, levaram a seca na Amazônia, né, levaram, inclusive, a uma substituição da floresta por vegetações não florestais, e isso afetou as comunidades, né, no caso, essa espécie de ave que é ligada à floresta, né. Então, ou seja, muito do que se prevê para a Amazônia, para o futuro, já aconteceu no passado, né? E exatamente essa dinâmica que a gente tentou entender. Quando isso aconteceu e também qual a magnitude, né? Ou seja, o quão grande foi essa substituição, esse desaparecimento da floresta e a entrada de ambientes não florestais. O que a gente conseguiu delimitar bem foi que as populações de espécies associadas à floresta diminuíram bastante nesse período que vai de 80 mil anos até 20 mil anos atrás. Então esse foi um período, né, chamado de período glacial, né, e ele culminou com a redução da floresta amazônica em aproximadamente 60% ao que ela ao tamanho que ela tem hoje, né. Então isso foi sentido pelas espécies florestais, né. Então, o que os genomas mostram para a gente é que houve uma diminuição populacional muito grande dessa espécie de ave, né, que é associada com floresta úmida. Então, nesse período aí que vai de 80 mil a 20 mil anos atrás, as populações dessa espécie diminuíram bastante, mas somente num setor da Amazônia, não na Amazônia como um todo, né? E esse setor exatamente é onde a gente mora, né, aqui em Belém. Então, o sudeste da Amazônia ele foi proporcionalmente muito mais impactado por mudanças climáticas passadas do que o restante do bioma, né? E é interessante observar que o que os modelos preveem em termos de impacto na Amazônia também indicam que o sul e sudeste da Amazônia vão sentir muito mais a questão da seca, né, principalmente, do que o restante do bioma. Então, a história recapitula o futuro, né? E exatamente com a comprovação de que isso realmente acontece para as espécies, é que a gente quer entender o que tem, né, o que levou essas espécies a, mesmo diante de um cenário bastante hostil para a presença delas aqui no sudeste da Amazônia, né, elas sobreviveram, né, elas estão aqui até hoje, como que elas conseguiram sobreviver. Então a gente quer entender quais são esses, como a gente chama, essas qualidades, esses atributos que estão no genoma, que permitiram para que elas sobrevivessem, para que a gente possa entender melhor como conservar e como manejar essas espécies num futuro de mudanças climáticas na Amazônia. Existem várias causas, né? Mas talvez no passado a causa principal é o que eles chamam de mudanças relacionadas com a órbita do globo terrestre. Então essas mudanças são cíclicas, né? E elas levam de fato a situações onde os raios do Sol atingem a Terra de modo mais intenso ou menos intenso. Então, em períodos glaciais, que aumenta o gelo e aqui na Amazônia você tem mais seca, então você tem uma diminuição de radiação solar atingindo a Terra, né? Então, é isso que explica, ou seja, as mudanças climáticas atuais, né, que estão de fato relacionadas principalmente com o aumento de CO2, é um cenário bem diferente daquele que causou essas mudanças climáticas e esse ressecamento da Amazônia há 20 mil anos atrás. As causas são diferentes, no entanto, aparentemente, até onde a gente consegue entender até agora, né, os efeitos foram muito parecidos. Sim, essa espécie foi o rendadinho, né, que é uma espécie, ele inclusive ocorre aqui na região metropolitana de Belém, né, no Parque do Utinga, em áreas de floresta, então, dependendo de onde você estiver e da sua habilidade em identificar, você consegue ver. E é uma espécie muito relacionada com floresta úmida, né? Ele não vai ocorrer em pasto, em áreas urbanas, né? Ele só vai ocorrer mesmo onde tem floresta, né? Mesmo em áreas urbanas, mas onde tem floresta alta, ele ocorre. Então ele é o que a gente chama de bioindicador, né? Ele
é a comprovação de que a floresta está num determinado lugar, porque ele só ocorre realmente em áreas de floresta bem densa. Uma das principais ações a serem feitas é exatamente como manter as reservas que já foram delimitadas intactas, né? Então isso é uma coisa meio contra-intuitiva, né? A gente acha que uma vez que a reserva foi decretada e delimitada, que ela vai estar salva, né? As mudanças climáticas, na verdade, vêm para mostrar que isso não é o caso. Mesmo se uma reserva estiver bem conservada, bem vigiada, as mudanças climáticas vão alterar a vegetação e vão alterar a fauna, né? O que o nosso trabalho ele adiciona é que, ao mostrar, né, que quais partes do genoma, né, o que causa, por exemplo, essa resiliência, essa persistência, mesmo em florestas mais secas, a gente consegue, a partir dessa identificação, saber quais são as populações das espécies que têm uma maior tolerância a enfrentar as mudanças climáticas, né? Em função disso, a gente pode estar promovendo reintroduções, mas também, através de corredores ecológicos, facilitando a dispersão, né, o movimento dessas espécies para essas unidades de conservação que vão ser bastante afetadas por mudanças climáticas. Então é uma forma de manejo, né? A partir do momento que você tem o conhecimento de como o genoma responde às mudanças climáticas e identifica quais populações são mais resistentes, elas acabam sendo os alvos prioritários para que sejam direcionadas para esses locais, né, ao longo do tempo. E aí não se extingam e você não tenha perda de biodiversidade. Essa pesquisa começou, na verdade, em 2016, né, então foi há um bom tempo, só que ela só foi concluída mesmo em 2022, né, as análises finais. Então é uma pesquisa que demorou um tempo. Sim, então agora, uma vez que já fica bem claro que o genoma ele realmente contém essa informação de mudanças climáticas passadas, né? E um outro ponto, né? A gente já sabe que essas populações do sul e sudeste da Amazônia, elas são mais resilientes. A gente quer entender por que elas são mais resilientes, né? O que causa essa resiliência? Isso a gente não tem a menor ideia ainda. Se isso está relacionado com uma maior tolerância, por exemplo, à seca, né? Elas, por exemplo, consomem menos água, ou então elas são menos predadas, elas têm uma camuflagem maior, a gente não tem a menor ideia. Então a gente tem agora 150 genomas disponíveis já para essa mesma espécie, onde a gente vai investigar essa relação de uma forma bem mais profunda, né? Com mais amostras. Então a ideia é tentar entender quais são os atributos, como a gente chama de resiliência, que estão por trás dessa resistência às mudanças climáticas. Isso, na verdade, essa segunda fase da pesquisa foi feita integralmente aqui no ITV no ano passado e nesse ano. Então, esses 150 genomas são do ano passado e desse ano. Então, isso aconteceu num espaço bem mais curto de tempo. Então, essa foi a primeira vez que genomas completos foram utilizados nesse tipo de abordagem, né, na Amazônia. Então, até então, você tinha outras técnicas sendo usadas, mas nunca o genoma completo, que tem muita informação ali. Então, essas informações realmente têm um impacto muito grande nesse entendimento, porque o genoma é realmente uma cápsula do tempo muito potente, revela de forma confiável o que aconteceu com essa espécie ao longo dos últimos anos, né? Então, é uma tecnologia pioneira no uso, né, dessa pesquisa, né, na biota amazônica, e o Instituto Tecnológico Vale é pioneiro na aplicação dessa tecnologia dentro do ambiente amazônico, né? Então esse é só o primeiro estudo, né? Então a gente tem muito mais coisa vindo pela frente, né? E queria também agradecer, né, aos colaboradores. Então essa pesquisa foi bastante colaborativa, né? Envolveu o Instituto Tecnológico Vale, mas também a Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Paraíba, a Universidade de Toronto, no Canadá, e também o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, no Rio de Janeiro.